Olha o tiro. Bem, 30% da tua prova do Enem, 30% vem de ideias daqui, ó. Geometria espacial. Professor, cilindro. Não, cilindro é um dos tópicos que a gente vai comentar. E aí a galera que está fazendo SSA 2 vai entender por que é um dos tópicos para a gente comentar. Né? Eu coloquei cilindro porque é o que a UPE mais gosta também. Então SSA 2, seja muito bem-vindo aí à nossa aula. A aula é direcionada para você do 2, para você do pré-ENEM. E sejam muito bem-vindos ao universo da geometria espacial. Tá certo, galera? Já sabem, eu sou o professor Daniel, estou aqui para iluminar vocês. Na verdade, a gente vai trocar um pouquinho a gente vai fazer meio que uma espécie de ressonância, a gente vai vibrar juntos, trocar um pouquinho do conhecimento e falar um pouquinho desse grande universo. Olha para aqui, eu passei quase 2 dias para copiar e colar essas imagens e colocar aqui para vocês. Na verdade, para a gente discutir um pouquinho o que é a geometria espacial, tá, gente? Na verdade, o primeiro cara que falou disso foi um cara chamado Euclides. Ele sempre trazia um pouquinho do universo paralelo. Ele falava, Platão falou isso aqui também, né? Ele tinha alguns sólidos, os sólidos de Platão, fazia algumas comparações da terra, do ar, do fogo, do amor. Né? Platão falava de uma espécie de amor também. Quando a gente fala da geometria espacial, a gente fala da geometria do dia a dia, de tudo que é tridimensional. E tem alguns matemáticos que discutem essa coisa do tridimensional, com de repente um tetradimensional, cabe um pouquinho de filosofia aí também, enfim, mas saiba que tudo que envolve sólidos, que sai do plano, que estava no plano, mas ó, tá saindo ó, do plano, antes estava no papel, agora está no espaço, antes estava no plano, agora não, agora sai, entra no espaço. É o que a geometria espacial trabalha, é a disciplina que trabalha falando exatamente dos sólidos, daquilo que está em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Beleza? E aí a geometria espacial, como definição, é a grande área da matemática que estuda as figuras espaciais, ou seja, as figuras dispostas no espaço com 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Tranquilo? Galera, quem são esses sólidos e quais são essas figuras, né? Eu coloquei aqui por definição que a geometria espacial estuda diversos sólidos geométricos, entre as principais temos aí cilindros, temos o cubo, temos cone, temos esferas, né? Paralelepípedo, pirâmide, enfim. A gente vai falar de muitas coisas aí, de muitos objetos da geometria. E hoje, especificamente falando, a nossa aula vai ser sobre cilindros. E você vai entender por que eu fiz essa analogia, para trazer também essa galera do SSA 2, que está aqui coladinha aqui com a gente, mesmo distantes, a gente está se mantendo aí, juntinho aí nessa relação. E aí lembra que a gente fala dos poliedros, sentido aí literal da palavra, né? Poli, são vários e edros que tem a ver com faces. São figuras que têm várias faces, né? Então, polígonos, vários lados, poliedros, várias faces, são figuras tridimensionais, né? E aí, possui largura, comprimento e altura, como já trabalhamos por definição, tá? E a gente começa trabalhando com você aqui, a primeira figurinha nossa, o cilindro, né? Hoje vai ser a nossa aula especial. Olha que coisa mais bonita. Rapaz, chega da pena. Esse cilindro, cara, esse cilindro que, na verdade, é um corpo. Deixa eu girar para você ver. É um corpo de revolução. Oxi, professor, eu já vi uma vez lá na porta do banco, a porta giratória, era um retângulo e ficava girando, assim era. Tinha um eixo aqui, um eixo direcional, e esse retângulo ficava girando, girava, que eu ficava vendo assim de longe, poxa, um cilindro, um corpo de revolução, obtido a partir de um giro. Se eu jogar assim, ele vai embolando. E aí o cilindro, na verdade, ele vem da ideia de um poliedro, né, por ele ter algumas de suas faces, falando das bases especificamente, né, com 2 bases em planos paralelos e circulares congruentes. Então, primeiro círculo em cima, segundo círculo embaixo, eles estão em planos paralelos, né, e eles são conectados aí por vários ou infinitos segmentos que são direcionados por uma reta diretriz, que a gente vai começar a perceber e vai dar nome à geratriz, tá? E aí, elementos desse cara, trago aqui para você, um cilindro, 2 círculos paralelos, né, em pontos paralelos, conectados aí. Esse segmento aqui a gente chama de geratriz, eu vou trazer a definição para vocês, né, de geratriz. Esse cara tem altura, esse cara tem um raio da base, né, esse cara vai ter área total, vai ter volume, é o principal, é área total e volume, área total e volume, área total e volume, grava isso, área total e volume. Eu coloquei aqui esse corpo de revolução para a gente perceber, né, e aí ele tem base, 2 bases paralelas em formatos circulares e paralelas entre si. O raio, que é a definição de raio, é exatamente a distância entre o centro e a extremidade da circunferência. Então, as bases, já que são circulares, possuem a medida do centro até a extremidade, chamada de raio, e retas geratrizes, né? Então, segmentos geratrizes, ó.
Então a geratriz são segmentos de retas que formam o lado do cilindro. Então, na verdade, eu gosto de dizer que a geratriz é o que limita o campo de visão. Né? A geratriz, ó, limitou o campo de visão, uma geratriz a outra geratriz. Inclusive, essa geratriz, ela tem o mesmo tamanho da altura, porque esse cara aqui a gente vai compreender a classificação a partir do reto ao oblíquo. A gente está trazendo aqui, ó. Ele vai ser reto quando? Quando ele for reto. Ele vai ser oblíquo quando? Quando ele for troncho. Hoje, professor, troncho a gente não vai falar troncho que é feio, né? Não cabe nesse sentido aqui não. Mas ele vai ser oblíquo quando a gente perceber que essa geratriz aqui, ó, ela não é perpendicular a essa base. Perpendicular é quando forma 90 graus. Ó. Essa geratriz aqui, ela forma 90 graus aqui por baixo com esse plano da base. Aqui não. Aqui ela forma um ângulo diferente de 90 graus. Beleza? E aqui, por sinal, ó, essa geratriz é maior do que essa altura. A altura é a distância entre as bases. A geratriz não. A geratriz, ó, é o segmento que limita um campo a outro de diretriz. Beleza? Definição de geratriz. Então ele vai ser um cilindro reto quando exatamente essa geratriz aqui, né, que é igual à altura, é formada aí pela lateral, né, de uma base a outra e for perpendicular às bases. Então forma exatamente 90 graus e vai ser cilindro oblíquo ou não reto, né, mesma coisa, ó, um cilindro considerado não reto ou oblíquo, quando a geratriz não for perpendicular, ou seja, quando essa geratriz aqui for diferente da altura, tá? Aí esse cara aqui, chamado e classificado como oblíquo. Traga isso aqui para a gente começar a nossa discussão. Imagina se eu apresento para você um cilindro desse daqui. Eu digo assim, olha para aqui, o que é que esse cilindro tem? Aí eu digo assim, ó, essa distância todinha aqui, ó, é uma distância de 2 vezes o raio, ou seja, é o diâmetro, né? Da base tem um diâmetro aqui, embaixo também eu tenho um diâmetro. E eu digo que essa altura, na verdade eu digo que essa geratriz aqui, ó, é 2 vezes o raio, que por sinal coincide com a altura, ou seja, se a altura é igual à geratriz, ele é um cilindro tipo reto, tá? Essa é a ideia, essa é a concepção. E aí está sendo 2 raios e aqui também está sendo 2 raios. Se você for parar para perceber, você vai sacar aqui uma secção, ou seja, um corte. Se eu desse um corte bem aqui no meio, assim, de cima para baixo, essa secção me traria um quadrado. Aparentemente nem dá para perceber, parece mais um retângulo. Mas quando eu afirmo que é 2R e aqui também é 2R, isso aqui só pode ser um quadrado, quando eu apresento de frente. E aí eu teria esses lados iguais, ó. Esse lado igual a esse lado. E se esse cara aqui tem lados iguais, a geometria te ensinou o nome desse cara, né? Equilátero. Vem da ideia de lados iguais. Então, ó, grava isso, que esse cilindro é um cilindro do tipo equilátero. Professor, um cilindro pode ser equilátero? Sim. Quando ele tiver, ó, esse lado igual a esse lado, ou seja, isso aqui é o diâmetro da base, isso aqui é a geratriz. Então, quando o diâmetro da base for igual à geratriz, ou a altura, porque esse cara aqui é o reto, o nosso objeto de estudo são os cilindros retos, né? Eu estou diante, portanto, de um cilindro equilátero. Professor, considerando um cilindro equilátero, como definição, né, eu poderia trazer que é quando o diâmetro foi igual à geratriz, que é igual à minha altura. Né, para você grave isso, deixe isso aí bem esquematizado. Professor, gravei um cilindro. Todo cilindro é equilátero? Não. Ele pode ter, por exemplo, uma altura diferente, né, do diâmetro da base. Então, se ele não for equilátero, ele é o quê? Ele é só um cilindro. Um equilátero é um detalhe para ele. Quando olha que massa, perfeito. Ó, uma secção daria certinho, velho. Eu iria perceber que em cima de lado tem a mesma dimensão, é equilátero, é um ponto, é um caso específico dos cilindros, tá? Bom, e aí como que a gente se calcula, na verdade, como é que a gente deduz a ideia dos cálculos algébricos? Primeiro a área. O que seria a área de um cilindro? Né? O que seria a área? Precisamos somar as áreas da base, que são circulares, com a área lateral, que é retangular. E aí eu trago para você a primeira ideia, né? Se você tem na base círculos, você sabe somar um círculo de cima e um círculo de baixo, são iguais. Como é que você calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. Muito bom. πr ao quadrado. Grava isso, tá? πr ao quadrado. Tranquilo? Relax? Ô professor, gravei isso. πr ao quadrado. A área do círculo. A área do círculo. Se eu multiplicar por 2, eu estou calculando a área de cima e a área de baixo. Mas o cilindro ele não só tem as bases, né? Ele tem uma parte lateral. Como é que calcula aquela área? A gente vai chegar. Primeiro eu coloquei aqui, ó, para calcular a área da base, usamos da seguinte forma. A área da base é πr ao quadrado. Onde a área da base é AB, π é aquela constante irracional, que às vezes a questão diz que é 3, às vezes pede para a gente anotar que é 3,1, às vezes é 3,14, às vezes é π, você vai ter que considerar como π, e R é o raio da base, aquela distânciazinha da base. Tranquilo, né? A gente só está falando das bases, mas tem aquela área lateral que a gente precisa pensar, que é um retângulo. Olha para ali, para aquele meu desenho. Percebe o seguinte, ó. Eu estou abrindo. Você consegue perceber que isso aqui é um retângulo? Hoje, professor, percebi que é um retângulo, mas perceba
que essa distância aqui, ó, do comprimento da circunferência é exatamente essa distância aqui todinha, ó. 2πr. Deixa eu voltar para você sacar. 2πr, essa distância todinha aqui de cima, ó. E essa distância aqui de cima é exatamente o comprimento da circunferência. E eu espero que você esteja lembrado. O comprimento da circunferência é 2πr. É a distância que eu vou andar lá na circunferência. E ela é exatamente essa distância aqui de cima. Por quê? Porque esse pedacinho aqui de vermelho vai ficar enrolado no pedacinho todinho aqui de azul. Tá? Grava isso. Esse pedacinho aqui de vermelho, ele fica enrolado exatamente aqui, ó, na circunferência. Os professores, então quer dizer que esse cara aqui de vermelho é um retângulo que em cima vai ser 2π raio. É o comprimento da circunferência. E de lado vai ser o quê? Observa aqui, ó. É a própria altura do teu cilindro. Então se tu fizer assim, ó, 2π raio, acompanha aqui. 2π raio vezes a altura. Olha aqui a fórmula, 2π raio vezes a altura. Você vai calcular essa área aqui de vermelho. Não é bonito isso? Os professores, é tão bonito que eu queria ver de novo. Fica olhando. Só a área de vermelho, que é essa área lateral, vai ser 2π raio. Olha que coisa mais bonita. 2π raio vezes a altura. Olha pra aqui, velho. Tô emocionado. Tô até botando aqui pra você, ó. 2π raio. Aparece aqui 2π raio, ó. 2π raio vezes a altura. E aqui é πr ao quadrado. E a outra também é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado, πr ao quadrado. E na lateral, repetindo, 2π raio vezes a altura. Se eu calcular essa área lateral e somar com 2 vezes essa área da base, porque são 2, eu acho a área total. A área do meu cilindro. Massa? Tranquilo, gostoso, divertido? Que bom. Ô professor, se eu sei calcular a área total, só faltaria eu saber o quê? O volume. O que é o volume? O volume é quanto que essa figura ocupa dentro do universo tridimensional, dentro do espaço. Quanto é que ocupa? Qual seria a ocupação volumétrica espacial de uma figura? Volume, né? Que aí, obedecendo o princípio de Cavalieri, também continua, pelo menos, com o conceito de área da base vezes a altura. Acho que é importante você conhecer, pelo menos o conceito, tá? Bom, se volume é a área da base vezes a altura, a área da base a gente já sabe que é um círculo, então πr ao quadrado vezes a altura. Tá? Então πr ao quadrado, que é a área da base, é um círculo vezes a altura. Onde V é o volume, AB, que eu estou chamando aqui a área da base, H é a altura e π, mais uma vez, é o número π, né? Que a questão às vezes dá, que às vezes é só uma constante. Né? Então a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Grava isso. Volume, πr ao quadrado vezes a altura. Tranquilo? Massa? Favorável? Vamos para um exemplo prático. Imagina assim, ó, um tambor com 110 centímetros de altura. Eu aconselho 100% destacar essa informação. Isso aqui é o H, altura. 110 centímetros de altura e raio da base medindo 60 centímetros. Calcule a área da base, da lateral e o total do tambor. Calcule também o volume desse tambor. Vamos primeiro para a área da base. A base é um círculo. Convido você a pausar o vídeo. Pausa o vídeo. Tenta calcular essa área da base agora. Vamos lá. Π, r ao quadrado. Π, eu estou deixando como π, a questão não deu, então vai ficar π. O raio 60, 60 ao quadrado. 60 ao quadrado dá 3.600. E quando multiplicar por π, 3.600 π centímetros quadrados. Isso é a área de uma base, de um círculozinho só. Beleza? Deixa isso aqui a informação. Área lateral. Pausa o vídeo e tenta fazer. Primeira área lateral. Lembra da fórmula? A fórmula é o quê? 2πr, lembra? Vezes H. Vai, tenta fazer agora. E aí? Foi? Que bom, espero que sim. Área lateral, ó. 2πr vezes H. Então, 2 vezes π vezes o raio, que é 60, vezes H, que é a altura, 110. Tranquilo? E aí eu vou saber essa área lateral. Multipliquei todo mundo aqui, ó. 13.200 π centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Massa, tranquilo e favorável? Quem seria a área total? Lembra que a área total vai ser o quê? Vai ser a área lateral, mas quantas vezes a área da base? 2. Então vai ser assim, ó. Olha, 2 vezes 3.600 π, porque 3.600 π não é a área de uma base. Então 2 vezes 3.600 π, mais a área lateral, que é 13.200. Eu primeiro multipliquei, ó. 3.600 π vezes 2 vai dar 7.200 π. Que eu somei com 13.200. Que aí eu encontrei 20.400 π centímetros quadrados. Essa é a área total. Massa? Tem um detalhe aqui que eu não falei. Aqui a questão disse que 60 é o raio da base, não foi? Essa questão disse assim, ó. 120 é o diâmetro da base. Opa, o diâmetro, então o raio vai ser a metade. Ele às vezes faz isso. Ele dá o diâmetro da base, mas as fórmulas não usam o diâmetro, usa o raio, tá? Aí você divide por 2 para você achar o raio. Tranquilo, relax?
Cuidado. E por último, o volume. Como é que calcula o volume, a ocupação? Opa, pelo princípio de Cavalieri, área da base vezes a altura. E a base é um círculo, πr ao quadrado vezes a altura. Então tenta fazer πr ao quadrado vezes a altura. Pausa o vídeo, tenta fazer. 3, 2, 1, fez? Que bom, que bom. Então, ó, tá aqui, ó. πr ao quadrado vezes a altura. O π é π, o r é o raio, 60 ao quadrado vezes a altura, 110. Né? Relax, tranquilo. Ele veio ao quadrado a 3.600. 3.600 vezes 110 vezes π, 396 mil π, né? Centímetros cúbicos. Volume é ocupação cúbica agora. Firmeza, gente? Tranquilo e favorável? Deixa eu dar uma dica para você. Quando você fala de transformação de unidade, você já vai precisar fazer metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Você vai precisar lembrar daquela ideia. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Antes você ia de metro para decímetro, para centímetro, para milímetro, você ia multiplicando por 10, né? Agora você vai multiplicando por 10 ao cubo, porque é unidade cúbica quando você está falando de volume, beleza? Antes era por 10, por 10, por 10. Ah, professor, eu sei aquela escala, era só multiplicando por 10 de um lado e dividindo por 10 do outro. A escala vai continuar a mesma. Você só vai agora, no lugar de multiplicar por 10, multiplicar por 10 ao cubo, quando você está falando de volume. Tranquilo? Ô professor, quando eu estou falando de área, centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, no lugar de multiplicar por 10 ao cubo, você vai multiplicar por 10 ao... Boa, escutei daqui, ao quadrado. Beleza? Vamos às questões, né? Primeira questão de hoje, uma questão do SSA 2, né? Uma questão que caiu no ano 2013, e ela dizia assim, ó. Em junho, foi anunciado o lançamento do menor computador de alta performance, que pode ser carregado com uma só mão. Ele tem a inusitada forma de um círculo, blá blá blá, com 16 centímetros de diâmetro. Ó, ele deu diâmetro, serve pra quê? Pra nada, que vale o raio, né? E 25 centímetros de altura. Tcharará, tchururu. Ele é revestido externamente com uma pintura e blá blá blá. Ele quer saber assim, ó, qual é a medida da área pintada pelo computador? A área pintada desse computador. Então ele quer pintar essa área por fora. Tu perceba que é área, não é volume. Volume seria, e vou fazer um furo e vou colocar água. Quanto de água cabe? Qual a capacidade? Qual o volume? Quanto ele ocupa dentro desse espaço tridimensional? Mas não, ele quer só pintar por fora da capa. Né? Vou envelopar, vou colocar um papel de presente e vou pintar. Qual é a área que eu vou pintar? A área total, cara. Acabou a questão. A área total. 2 vezes a área da base, mais essa área lateral. E ele pediu pra gente considerar que π é quanto? 3. Então convido você agora a pausar seu vídeo e tentar fazer. Ele quer a área total. Faz com calma. Acha a área da base, multiplica por 2 e soma com essa área lateral que você já sabe calcular. Firmeza? E tenta ver se bate na questão. Vamos lá? Resolução. Primeira área da base, né? πr ao quadrado. Então, ó, π é 3, você pediu. O raio é 8, porque, ó, aqui é 16, né? Então, o raio, a metade é 8. Então, πr ao quadrado. Já vou achar que é 3 vezes 64, que dá 192. Isso é a área de um círculozinho desse só. Firmeza? Poxa, professor, adorei. Como é que eu faço agora para saber essa área lateral? Te ensinei. 2πr vezes h. Então, ó, 2πr vezes h. H é a altura, né? É 25, ó. Poxa, que massa, professor. Então vai ficar 2 vezes π, que é 3, né? Vezes o raio, que é 8. Cuidado para você não querer botar 16. Vezes 25, que é a altura. Multipliquei todo mundo aqui com a maior calma. 1.200 centímetros quadrados. Acabou minha questão, professor. É só somar esse com esse, né? Cuidado. Essa aqui é a área de uma base só. Você tem quantas bases dessa? 2. Então você precisa multiplicar esse 192 aqui por quanto? Por 2, tá? Aqui, ó. Então a área total vai ser 2 vezes 192 mais 1.200, que dá 1.584 centímetros quadrados. Portanto, o gabarito da nossa questão é o gabarito da letra D. Tá? 1.584 centímetros quadrados. Questãozinha fácil, questãozinha tranquila, tá? A última questão de hoje é um desafio para quem fez Enem. A questãozinha eu já estou logo adiantando, viu? Maravilhosa. Vamos à segunda. Também da SSA2, ó. A figura abaixo representa um tanque de combustível de certa marca de caminhão, a diesel. Sabendo que esse veículo faz em média 3 km a cada 1 litro, observando o marcador de combustível no início e no final de uma viagem, quantos quilômetros esse caminhão percorreu? Considere π igual a 3. Gente, primeiro, olha para o teu marcador de combustível e vê em quantos pedaços ele é dividido. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Deixa quieto. Informações. Isso aqui agora é a base. Isso aqui é a outra base, né? Eita, esse 0,6 não é raio da base, é diâmetro. O raio é a metade, 0,3. E a altura, né? É 1,5. Então eu já posso calcular o volume. O volume era da base vezes a altura. Eu vou fazer isso. Tá aqui, ó. πr ao quadrado vezes a altura. Vamos lá.
O π é 3, então vai ficar 3 vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Multipliquei todo mundo e encontrei 0,405 metros cúbicos, porque está todo mundo em metro. Ó. Ô professor, mas a questão ela fala de litro, ela não fala de metro cúbico. Como é que eu transformo de metro cúbico para litro? Grava isso que eu vou falar agora. Você não tem metro cúbico? Para você achar em litro, você vai pegar isso aqui, você vai multiplicar por 1000. De novo, de metro cúbico para litro, você vai multiplicar por 1000. Por quê? Porque 1 metro cúbico tem 1000 litros. Grava essa informação, toda a conta da peça que você pega ali, ó, tem essa informação, essa especificidade. Cada 1 metro cúbico você tem 1000 litros. Então, para esse 1 chegar em litro, é só você multiplicar por 1000. Esse cara aqui, para chegar em litro, eu multiplico por 1000. Vamos dar 1, 2, 3. Então, eu vou encontrar 405 litros. Olha, teu tanque ele cabe 405 litros. Ô professor, mas o senhor mostrou que o tanque é dividido em 1, 2, 3, 4, 5 compartimentos. Para eu saber quanto vale cada compartimento desse, é só fazer quanto? Se ele todinho vale 405 litros, foi isso que a gente percebeu. Se eu pegar 405 e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, eu vou saber quanto vale cada pedacinho desse. Gostei, interessante, ó. Logo, o volume em litros será 405 litros. Massa. Veja que o marcador está dividido em 5 partes. Logo, 405 dividido por 5, 81 litros em cada parte. Olha! Antes da viagem, eu estava com 1, 2, 3, 4. E agora eu só fiquei com 1. Então, quer dizer que eu gastei quantos? Quantos pedacinhos desse aqui? 3. E se cada um tem 81 litros, 81 vezes 3 dá 243. Tá aqui, ó. 243 litros. Então quer dizer que na minha viagem eu gastei 243 litros. Se ele perguntasse quantos litros eu gastei, eu já iria responder. Mas a pergunta foi assim, ó, quantos quilômetros o caminhão percorreu? Eu sei quanto eu gastei, mas quanto ele percorreu eu não sei não. Mas ele disse assim, ó, esse quilômetro, ele faz 3 quilômetros com 1 litro. Então se teu carro consumir 1 litrinho só, então dá 3 quilômetros. Beleza? Se teu carro consumir 1 litrinho, então dá-se 3 km. Tu multiplica por 3 para tu chegar aqui, beleza? Mas teu carro, que na verdade teu caminhão, consumiu 243 litros. Para tu saber quantos quilômetros tu percorreu, tu precisa multiplicar isso aqui por quanto? Muito bom, por 3. 243, quando tu multiplica por 3, tu encontra 729 quilômetros, o gabarito da nossa questão, gabarito da letra D. Firmeza? Questãozinha fácil, deliciosa, 729 quilômetros também do SSA, tá? Bom, vamos à próxima questão, questãozinha do Enem agora, dessa vez. Questãozinha fácil, né? Falava de uma questão de uma cisterna e tal, de uma adaptação que também era uma ideia de cilindro. Veja, a questão dizia assim. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura, grava isso. 2 metros de diâmetro. Opa, diâmetro serve para alguma coisa? Não. Então, na verdade, você tem 1 metro de raio, porque se 2 é o diâmetro, 1 metro é o raio. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Poxa, a nova cisterna já tem um volume de 81. Grava isso. Eu não sei nada dela ainda. Eu só sei que ela tem que ter 81 metros cúbicos. E mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Opa! A altura da atual é quanto? 3 metros de altura. Então eu já sei que o meu novo cilindro tem que ter um volume de 81 e uma altura de 3 metros. Beleza? Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Olha, quando ele fala do aumento do raio, eu já vou ter que saber qual era o raio anterior que tinha. Opa, 2 metros é o diâmetro, então o raio era 1. Então já grava, ó. A primeira, que não serve mais para nada, tinha 1 metro de raio. Deixa isso guardado. Vamos porque ele disse, ó. O volume, eu não sei calcular, não é πr ao quadrado vezes a altura? O volume da nova cisterna, ele deu ou não deu? 81, não é assim? Olha, bilíngue ele. O π, ele deu ou não deu? Deu. O raio, ele deu ou não deu? É o que eu vou descobrir, deu não. Mas a altura ele deu, da nova cisterna. Porque ele disse que essa altura tem que ser a mesma da antiga. Ele disse aqui assim, ó, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Então, essa aqui que tem uma altura de 3 metros, você vai continuar com 3 metros. Então, a única incógnita que eu não sei aqui é o raio. Vou descobrir agora, ó. 81 é volume, π é 3, a altura é 3, só vou descobrir o raio. Faz a conta comigo. 3 vezes 3 aqui vai dar 9, e o r ao quadrado eu repito. 81 só repetir também.
Esse 9 aqui que está multiplicando, ele não pode passar dividindo? Faz a conta comigo. 81 dividido por 9 vai dar 9. Então só vai ficar assim do outro lado. 9 é igual ao raio ao quadrado. Esse quadrado passa como uma raiz. E a raiz quadrada de 9 é 3. Hoje, professor, então, vou marcar o 3. Eita, nem tem. Ainda bem, né, não? Porque a questão podia botar um 3 ali, ó. Mas a questão pergunta assim, ó. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Opa, ela tinha um raio de quanto antes? Se o diâmetro é 2, o raio era 1, né? Era? E agora o raio precisa ser 3. Então, o teu raio teve um aumento de quantos? Teve um aumento de 2. O gabarito da sua questão é a letra C, de como eu amo fazer questão de cilindros. Tranquilo, gente? Relax. Maravilhoso. Se tiver dúvida, coloca nos comentários. Depois eu vou estar acessando aí também. Vocês podem trocar ideia comigo. Ou então pelo Instagram, né? @DanielMatemática. Manda uma mensagem para mim lá. Professor, não entendi aquela terceira questão. Ficou uma lacuna de novo. @DanielMatemática. Pode colocar que a gente se ajuda, tá? Então, gabarito dessa questão, voltando, letra C. Gente, quarta questão e penúltima de hoje. Ainda uma questão tranquila do Enem também, né? E a questão dizia assim, ó, vê. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 centímetros e raio. Olha, até que vendeu raio, né? 6 centímetros. E outra de altura desconhecida, então o X da questão já vai ser isso que ele vai querer. E raio de 3 centímetros. O raio de 3 ele deu também. Ele só não deu essa altura. Respectivamente conforme a figura. Então ele mostrou tudo isso pra gente. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, essa aqui, né? V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor V2. De novo, essa lata V1 é 1,6 maior do que essa V2. Tranquilo? Então, V1 é igual a 1,6 V2. Oxe, professor, V1 é igual a 1,6 V2. Mas pera, com calma, né? Vamos primeiro calcular quem seria V1. V1 é o volume 1? Vamos calcular πr ao quadrado vezes a altura. O R ele deu, então vai ficar π vezes 6 ao quadrado vezes a altura. Tranquilo? E aí vai ficar 4 vezes 36 vezes 4. Né? Na verdade, 4 não. π vezes 36 vezes 4, melhor dizendo. Esse é o V1. Deixa quieto. Quem seria V2? Como é que calculo V2? πr ao quadrado vezes a altura. Vamos lá. π é π. O R é 3, né? Porque o raio é 3 agora. Então, 3 ao quadrado vezes a altura. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9 vezes π vezes h. Tranquilo isso? Deixa quieto. V1 é a mesma coisa que 1,6 V2, né? Então, vamos substituir. Quem é V1? Volume 1. Nessa conta aqui todinha. Vamos lá. π vezes 36 vezes 4. Eu poderia multiplicar aqui, né? Mas deixei assim. V1. V1 é igual a 1,6 V2. Foi isso que a questão disse. E eu repeti V2. Peguei isso aqui e botei aqui assim, ó. Beleza? Oxe, professor, e agora? E agora, ó, tcharará, chururu com pi. Posso cortar? Tem de um lado, tem do outro. Né? E esse 9 vai passar para o outro lado, dividindo. Faz a conta comigo. Imagina seu pi. Tcharará, chururu, cortou o pi. Esse 9 não vai passar dividindo? Eu posso dividir 36 já por 9, que vai dar 4. E 4 vai multiplicar esse 4 aqui, que vai dar 16. Só simplifiquei só, tá? Então, de novo, ó. O pi sumiu. Cortei de um lado, cortei do outro. Esse 9 aqui, que estava multiplicando, passou dividindo. Então, ele vai ficar dividindo aqui. Eu dividi 36 por 9, que dá 4. E 4 vezes esse 4 aqui vai dar 16. E repetindo, o que ficou? 1,6 e o H, que ficou do outro lado. E o 1,6 vai passar dividindo. E 16 dividido por 1,6, eu vou encontrar que H é 10. Portanto, o gabarito da nossa questão é letra B. 10 centímetros precisa ser a nova altura. E realmente, se você fizer esse volume e esse outro aqui agora, calculando que aqui é 10, você vê que esse cara aqui é 1,6 maior, né? Ou seja, é 1,6 V1, tá? Ele seria 60% a mais do outro, né? Se a gente fosse classificar por aí. E aí, gente, se você entendeu até aqui, foi muito bom, foi muito razoável, mas eu queria encerrar minha aula de hoje com essa quinta e última questão, uma questão que não foi tão fácil, assim, uma questão desafio. Você que prestou atenção na aula, que aprendeu direitinho, tenta ver essa questão aqui, assim, essa questão realmente foi uma questão desafiadora, caiu no Enem do ano passado. Eu queria que você pudesse prestar muita atenção. Fala até de vasos comunicantes, princípio de termodinâmica e física. Muito boa questão. Vê só. Se você também não entendeu o texto, você não faz. Tem que entender o texto. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros de altura. Então está dando raio de RC aqui, que é o grandão. E a altura interna igual a 3,30.
deu essa altura, deu esse raio. Então, consigo calcular, inclusive, o volume. Porque volume é a área da base vezes a altura. Eu sei quem é a área da base, porque eu sei eu tenho raio, e a altura dele. Então, esse volume aqui eu sei calcular. Deixa quieto. E 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, ó, R1, R2, R3, R4. Eu estou vendo, ó, R1, R2, R3, R4 são menores, né, aparentemente, os quais possuem raios internos e alturas medindo 1,5. Olha, então o raio e a altura é tudo 1,5. Beleza? Tranquilo? Estamos na última questão já, né? Para você que chegou agora, tá? Bom, e aí se esse cara teu ele tem 1,5 e 1,5, você já consegue pensar coisas do tipo assim. Eu sei calcular o volume dos menores e também sei calcular o volume do maior. Esse princípio está bem claro na tua mente e deixa isso guardado. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos. Essas ligações aqui, ó, por canos cilíndricos com 0,10 de diâmetro interno. 0,10 é o diâmetro. O diâmetro serve para quê? Para nada, né? E 20 metros de comprimento. Aí é interessante. Conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, caramba, se liga nesse princípio agora. Abrem-se os 4 registros. Então, o principal ficou cheio. Aí o cara abriu o registro dos 4. Então quer dizer que vai água para todo mundo agora. Essa água vai começar a sair. Inclusive, vai ficar água nos canos também, viu? Não esqueça disso não. Porque o cara abriu aqui, ó, os 4. Então vai começar a distribuir água. Vai água para os 4 reservatórios. E inclusive vai ficar água cheia na tubulação. Ou nas tubulações, melhor dizendo. Né? Não esqueça dessa informação. Então abrem-se os 4 registros e após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam. Assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. Realmente vai ficar todo mundo no mesmo nível. A ideia é essa, o princípio é esse. Né? A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é... Então ele quer saber a altura de água, depois que estabilizou. Está todo mundo ali estabilizado. Como é que eu faço para achar essa altura? Vê só, vem que questão desafiadora. Vamos começar, como diz o Matuto, pelo começo. Né? Vê. Primeiro é fácil a gente calcular o volume dos 5, como eu já falei para vocês. O volume dos 5 é uma coisa bem tranquila. Eu coloquei aqui de azul para você entender que vai todo mundo ficar com a mesma altura. Vai ficar um negócio assim, depois que eu distribuir essa água do grandão. Lembrando que as tubulações também ficarão com água, porque elas são tubulações que ficam na base, ou nas bases, melhor dizendo. Vai ficar uma coisa mais ou menos todo mundo no mesmo nível. Ele quer saber exatamente qual é a altura que vai ficar todo mundo. Vamos primeiro calcular o volume assim, ó, dos 5. Por aqui, para a gente começar sacando. Vê, do central não seria πr ao quadrado vezes h? Então, o π ele não deu, mas o raio ele deu. Ele disse que o raio era 2, né? E que é tudo isso. Então, calculei isso aqui, achei 13,2 π. É o volume de água do grandão cheio. Beleza? E esse volume vai ser liberado para todo mundo. Aí eu queria convidar você agora a calcular o volume dos canos, que são 4. Vai ser 4 vezes a área da base dessa altura, né? Então vai ser 4 vezes πr ao quadrado h, como a gente já falou. O π continua sendo π, o raio. Agora lembra que a gente está falando dos canos, tá? Então o raio 0,05, porque ele tinha dado diâmetro, lembra? Aí o raio é a metade, está aqui o 0,05, vezes o 20, que seria a altura. Né? 20 é bem grandão os canos, como você consegue ver aqui. E aí multipliquei todo mundo e encontrei 0,2 π. E aí você vai pensar comigo o seguinte: quanto de água vai para cada reservatório desse? Que os reservatórios são iguais. Se 13,2 é quanto tinha de água no total, antes de eu liberar, e eu liberei a água, e 0,2 vai ser a quantidade de água que vai ficar nos 4 canos, você concorda que a subtração de 13,2 π com 0,2 π vai ser o total de água que vai para os 4 reservatórios? Que bom, então fiz isso, ó. 13,2 π menos 0,2 π, né? O volume dos 5 reservatórios, o volume dos 5, né? Seria esse total aqui, o volume dos 5, né? Mas aí eu coloquei um apóstrofo aqui para dizer que é o V1, seria o volume de 13,2 de tudo que eu tenho, menos o que fica nos canos, né? Que é 0,2. Então vai ser tudo distribuído, esse 13,2 vai ser distribuído
para todo mundo, inclusive a galera que está nos canos. Aí 0,2 é só o volume dos 4 canos. Então, na verdade, 13,2 menos 0,2 vai dar o volume dos 5. Por que os 5? Porque vai ficar um pouquinho de água também aqui. Pelo princípio dos vasos comunicantes. Né? Vai ser o que eu vou distribuir para os 4, mas ainda vai ficar um resíduo no primeiro. Não esqueça disso. Vamos para as informações. Concordo que o que vai ficar nesses 5 ao todo tem que ser 13 pi metros cúbicos. Aí vamos pensar agora nos reservatórios pequenos. Porque ó, a ideia é que vai ficar todo mundo com a mesma altura. Você concorda comigo? Aí vamos pensar no seguinte. Quando eu calcular o volume de água daqui, com esse volume de água daqui, com esse daqui, com esse daqui, com esse daqui, isso só pode dar quanto? Isso só pode dar quanto? 13 pi. Professor, não é 13,2 não? Não, porque 0,2 fica onde? Nos canos, tá? Então, só vai ficar 13 pi. Veja, pensa junto comigo, vai com calma. O volume do recipiente grande, a gente já calculou, né? Seria pi vezes o raio ao quadrado vezes essa altura de água pequenininha, que eu não sei quanto é que vai ser a altura. A gente calculou quando a altura era 3,3. A gente considerou que estava cheio, não foi? Mas não está cheio. Então, vezes a altura. Massa? Mais 4 vezes. Por que 4 vezes, professor? Porque são 4 desses aqui que são iguais, que a gente já viu. Então, 4 vezes pi r ao quadrado vezes a altura. Porque o volume de um bichinho desse não é pi r ao quadrado vezes essa altura? Então, eu multipliquei por 4 porque eu tenho 4 recipientes desses iguais. Então, 4 vezes pi r ao quadrado vezes a altura. Isso tem que dar quanto? 13 pi. Professor, não é 13,2 não? Não, por que não? Porque 0,2 é o que vai ficar nos canos. Beleza? Daqui, tu mata a questão. Daqui assim, ó. Poxa, professor, como é que eu mato a questão? Tu vê que vira o álgebra. 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar 4 vezes h vezes pi. Tá aqui, ó. 4h pi. Né? Aqui, 1,5 ao quadrado daria 2,25. Né? Vezes 4 e vezes pi daria 9 pi. Tá aqui, ó. 9 pi vezes h igual a 13 pi. Repetir. Aí eu vi que tinha o pi de um lado e tinha pi também do outro lado. Aí eu queria cortar. Aí eu coloquei o pi em evidência. Observa. Eu coloquei o pi em evidência. Ó. Pi vezes 4h, 4h pi. Tá aqui em cima. E pi vezes 9h, 9h pi. Tem uma galerinha já macaca velha, assim, de prova, de concurso, que aqui já mata. Ó. Já corta um pi com esse pi daqui, ó. De um lado e de outro. Já faz isso de cara. Pode ser. Não tem problema não. Eu só estou explicando por quê. Porque eu faço essa eliminação. Porque o pi eu coloco em evidência. E aí corto de um lado e corto o outro. Olha o que sobrou. 4h mais 9h, que dá 13h. 13h igual a 13. Por que só 13? Porque eu cortei o pi, né? Por só o 13. Então, h é igual a 13 por 13, que dá 1 metro. Então, significa dizer que se aqui for 1 metro, aqui 1 metro, aqui 1 metro, aqui 1 metro, e aqui também dá 1 metro, esses volumes aqui, inclusive com esse daqui que ficar, vai dar exatamente 13 pi metros cúbicos. Portanto, o gabarito da nossa questão, voltando aqui para você conseguir enxergar, é o gabarito da letra D, 1 metro de altura, para que essa questão tenha aí total sentido, inclusive utilizando alguns princípios da física. Essa sim é uma questão de desafio, como mostrei para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um cheiro e até mais.